Gabriela Marques e Luiz Matheus Pacheco falam sobre Setembro Amarelo. Neymar Gil segue com o seu cordel de emoções, trazendo, nessa edição, a surpresa. O Acontece no NAP mostra como foi a 9ª edição do ciclo de palestras do NAP, que ocorreu de forma online e gratuita. Lisane Pacheco reflete sobre a importância de conversar. Oi! Você sabia que o mês Farroupilha é também marcado pelo mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio? E é sobre isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês. Por que devemos falar sobre suicídio? Porque toda vez que a gente fala sobre suicídio, fala sobre sofrimento, sobre adoecimento, a gente ajuda a quebrar esse tabu que existe ainda quando se trata sobre saúde mental. Quando falamos sobre essas questões que trazem muito sofrimento e que muitas pessoas sofrem sozinhas, a gente ajuda elas, a gente dá a possibilidade, a gente abre um espaço para elas falarem um pouquinho sobre a dor delas e até pedirem ajuda. Porque muitas pessoas deixam de pedir ajuda por medo do preconceito, por medo do julgamento das outras pessoas. Porque sim, ainda se diz, né, muitas vezes, que psicologia é coisa pra louco, né, falar sobre depressão é como se fosse bobagem, frescura, mas não é. Depressão é coisa séria, depressão traz o suicídio e muitas vezes a gente vai olhar para as pessoas que cometeram suicídio após elas terem cometido, quando já não dá mais tempo de reverter essa situação. Então, nós precisamos falar disso de uma maneira tranquila, leve, né, para poder oferecer ajuda aí para as pessoas que estão em muito sofrimento interno, porque quem comete o suicídio muitas vezes quer acabar com a dor e não acabar com a vida, né, e é uma dor que muitas vezes nem ela consegue descrever. E muitas vezes, por falta de informação, ela não sabe que existe tratamento para essa dor que não tirando sua própria vida, né? Então, nós, profissionais da psicologia, da psiquiatria, também estamos todos preparados para acolher essa pessoa em sofrimento, né? Para ajudar ela a entender o que está acontecendo, qual é a causa desse sofrimento e ajudar ela a ver uma luz no fim do túnel. Porque muitas vezes quem está em sofrimento, quando você está em sofrimento, você não consegue ver alternativas, não consegue ver saídas para aquela situação. E aí um profissional neutro, um profissional de fora, né, da situação, problema, consegue te ajudar. E claro, sem falar que muitas pessoas não conseguem se sentir à vontade para falar sobre o seu sofrimento com sua família, porque a família não sabe bem como agir, então logo a família vai dizer, não fala isso, não pensa assim, esquece isso. Só que esse esquece isso acaba agravando o caso, agravando a situação. Porque tudo aquilo que a gente não fala, o nosso corpo dá um jeito de falar, né? E tudo aquilo que a gente não expressa, não coloca pra fora, isso fica somando no nosso interior, né? Então, por isso que é importante falar abertamente sobre sofrimento, sobre saúde mental e, inclusive, sobre depressão, certo? Olá, pessoal! Entrando aqui no clima de Setembro Amarelo, quero passar para vocês algumas dicas de o que fazer para ajudar um amigo seu depressivo. Imagino que todos nós, todos vocês, devam ter algum amigo depressivo aí. E aí, como que a gente pode estar lidando com esse amigo depressivo para ajudar ele, para poder ter uma relação melhor? Bom, a primeira dica é talvez uma das mais importantes. É saber que você não é obrigado a lidar com essa pessoa. Como assim, Matheus? Bom, a gente parte do princípio de que uma relação ela precisa ser algo natural, ou seja, ela precisa ocorrer espontaneamente e não por obrigação. Quando eu me relaciono por obrigação, o que eu construo nessa relação não é uma ponte, não é uma troca, é uma outra coisa. Então a gente parte desse primeiro começo. Você não é obrigado. A segunda dica é não peça para o seu amigo superar. Quer dizer, se a gente for pensar, né, todo depressivo muito provavelmente já pensou nisso. A grande questão da depressão é que o depressivo ele não consegue superar. Ele tem uma dificuldade para a qual, é claro, ele vai precisar buscar uma ajuda especializada. Ele vai precisar buscar uma terapia, seja ela psicológica ou psicofarmacológica, para que ele consiga sair aos poucos daquela condição. Então não adianta nada pedir para ele superar, porque afinal de contas ele não consegue. Isso pode fazer com que ele se sinta mais culpado ainda.
A terceira dica é não tente consertar o seu amigo. Afinal de contas, esse não é o seu papel nessa relação. Por que você está nessa relação? Essa não é sua obrigação também nessa relação. Seu amigo precisa de ajuda especializada. Vamos lembrar, você não é terapeuta, e ainda que seja terapeuta, o seu amigo é seu amigo e não seu paciente. Ele vai precisar de um trabalho profissional para ajudar a dar conta disso. A próxima dica, então, é não tome as respostas negativas pro lado pessoal. Afinal de contas, um amigo depressivo nem sempre vai conseguir sair de casa. Às vezes a questão não é falta de vontade, mas é não conseguir. Então, tudo bem se ele não conseguir acompanhar você naquele passeio ou não tiver a fim de fazer uma chamada, né, pensando nesses tempos de isolamento social, tudo bem. Pode ser que ele simplesmente não consiga. A quinta dica é não tenha medo. Depressão não é contagiosa, a gente não pega, as energias não contaminam a gente. Não tenha medo, você pode se relacionar com o seu amigo depressivo e isso não vai trazer nenhum prejuízo para você. A sexta é meio estranha essa dica, mas fale com a sua voz natural. Quando a gente muda a voz para falar com outro, né, geralmente a gente faz isso com crianças ou animais, mas isso não é bacana fazer com um depressivo. Quer dizer, haja naturalmente. O que você pode fazer de melhor nessa relação é justamente isso, agir naturalmente. A sétima dica é confie na autonomia do seu amigo. Se você quer ajudar, quer se colocar à disposição, coloque-se à disposição, mas permita que ele peça ajuda quando for necessário. Não invada a vida do seu amigo fazendo aquilo que não foi pedido, porque isso pode também ter um efeito negativo aí para esse seu amigo. E a última dica é converse sobre coisas normais. Você não precisa ser ultra positivo, você não precisa tentar botar seu amigo para cima. Pensa bem, ele é seu amigo e você pode agir naturalmente com ele. Acho então que se a gente for resumir aqui todas as nossas dicas numa única só, a gente pode pensar justamente isso. Seja natural. Seu amigo depressivo é uma pessoa como qualquer outra, atravessando uma dificuldade, assim como muitos de nós atravessamos nas nossas vidas. Então, seja natural, seja apenas um amigo. Isso é o melhor que você tem a oferecer para ele. E dando sequência no Cordel das Emoções, hoje eu trago a surpresa. Tá aí uma emoção que a gente sempre espera, geralmente positiva, quando vem é uma festa. E quase sempre já estamos ela esperando. Em forma de presente, em algo ou alguém que se sente. E no fundo, sabemos que logo vamos estar ganhando. Quando crianças, queremos toda hora, repetidamente, a sensação da reação, brincando de esconder e achar, e surpreendendo-se como se o dia nunca fosse acabar, só pelo prazer de reviver essa emoção. Liberar adrenalina no sangue, aumentar o ritmo cardíaco, é um boom de explosão em um simples momento, orquestrado nesse mero instrumento, registrado para sempre no órgão da memória. Uns dizem que o cérebro processa tudo isso. Eu não duvido, mas prefiro romantizar e acreditar que tem coisas que assim o são e que as surpresas também se formam no coração. Oi pessoal, hoje eu tenho uma psicodica para vocês referente ao Setembro Amarelo, que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ele é um clássico maravilhoso e ele traz uma abordagem sobre o tema do suicídio. Ele é um filme super interessante para quem ama, primeiro, educação, quem ama lecionar, ser professora, quem acredita no ser humano como uma pessoa e não como uma máquina. E ele também tem uma situação que eles trazem muito a palavra carpe diem, né? Que é o viva o hoje, viva o presente, né? Viva os seus sonhos. Enfim, fica de dica, depois mande mensagem pra gente e nos conte o que acharam, tá bom? Tchau, tchau!
O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Que prazer poder recebê-los num ciclo tão diferente, depois de 8 anos ao vivo, presencial. Dessa vez, nós estamos inovando, fazendo o ciclo totalmente online. Eu queria dar as boas-vindas à Elaine, uma grande amiga, que fala com o coração, com empatia, com muito conhecimento e, acima de tudo, ela é muito sábia. Essa sabedoria faz com que cada encontro com ela seja inesquecível. Muito obrigada, pelo convite, pela alegria de poder estar aqui e pela responsabilidade de abrir essa semana tão tradicional aí pelo NAP e poder refletir junto com vocês um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Acho que tudo que todo mundo está fazendo, aliás, o todo mundo mesmo, literalmente o mundo tem feito nesses últimos tempos, é refletir sobre isso que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo, Falar um pouco sobre as perdas da pandemia, sobre saúde mental na pandemia. E refletir o que foi perdido. Na verdade, nós perdemos nossas referências, nós perdemos o nosso chão. Nós dizemos que foi o rompimento com o mundo presumido. O que é o mundo presumido? O mundo presumido é o que nos dá segurança, o que nos organiza, o que nos dá sentido. O mundo presumido é saber o que nós vamos fazer amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, nos finais de semana, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, no próximo ano. Mas, de repente, nós tivemos que ir para dentro das nossas casas, as crianças saíram da escola, os jovens, as pessoas saíram das escolas, todo mundo teve que ir para dentro de casa. É um prazer estar aqui e muito mais um prazer falar sobre a comunicação não violenta
E dois pilares que eu considero de extrema importância, que é a gente falar também da consciência e do autoconhecimento nessa prática da comunicação não violenta. Comunicação não violenta, ela tem 4 componentes, né, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Só que para a gente entender um pouquinho como tudo isso se constrói e o que a gente pode fazer com isso, que a gente vai também usar da importância da consciência e do autoconhecimento. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, nesse desafio do online, onde tudo está tão difícil, né? E disse, vamos focar no positivo, vamos focar, apesar de todos os pesares, né, no que esse momento está trazendo para a gente como oportunidade, como profissão, e também, mais do que nunca, talvez, a necessidade, né, de ajudar as pessoas diante desse cenário em que, infelizmente, estamos adoecendo, né? E isso não é diferente nas organizações. Então, os profissionais técnicos, gestores, empresários precisam muito. Mas eu vejo também, isso que eu acho legal de compartilhar com vocês, que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse cenário que está tudo tão difícil e complicado, tem empresas que estão nos acionando para poder trabalhar desenvolvimento, para poder pensar em autoconhecimento, para poder pensar no perfil. Hoje eu vou conversar um pouquinho, né, sobre a saúde mental do estudante universitário, que é uma reflexão necessária e que muitas vezes esquecemos, né, acabamos deixando de lado e não falando muito sobre esse assunto. Vocês já pararam para pensar, né, o quanto o estudo, né, quando você fala, né, eu sou estudante de psicologia, você está falando, você não é o profissional formado ainda, mas você está em formação, né? Então você percebe o quanto o estudo ele é importante na sua vida. Quantas horas do dia você passa estudando ou até mesmo pensando sobre o estudo? O amor, ele é uma força muito importante. Do ponto de vista da constituição psíquica de um sujeito, ele é fundamental. Sem o amor, um sujeito não se constitui. Sem que a gente, em algum momento da nossa vida, seja amado, a gente pode, inclusive, nem sobreviver. Porque a gente, enquanto seres humanos, a gente nasce numa condição de dependência. E através, depois desse caso, né, enfim, que eu vou discutir aqui com vocês, eu quero convidá-los, então, para a gente fazer uma pequena viagem nos conceitos de amor e de ódio. Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui, para a gente poder pensar, para a gente poder discutir, né, tirar dúvidas, né, essa questão da dependência química, né, no setting psicanalítico. Hoje em dia a gente pode pensar que a questão das drogas, né, da dependência química, ela é algo muito presente no nosso dia a dia. Todas as esferas da sociedade aí a gente vê muito isso presente de alguma maneira, de alguma forma, seja pelo álcool, né, e ainda mais nessa época de pandemia, né, a gente tem a tendência, existe aí, né, uma tendência a gente poder se associar, né, se apegar mais à questão do álcool, já que a gente está em isolamento, né, mas seja pela questão do álcool, seja pela questão das drogas em si, ou algum outro tipo de vício, né, de compulsão, né, nós vivemos essa realidade no nosso cotidiano, e é óbvio, né, é lógico e é racional a gente poder pensar que, de alguma maneira, esse sujeito que tem um atravessamento por alguma questão relacionada a uma dependência vai chegar no nosso consultório. Então, vou falar um pouco sobre a importância da psicoterapia nas diversas fases da vida e pensei em dar ênfase na primeira infância, ainda antes dessa, na parte ainda da permanência do bebê no útero materno e depois passando pelas fases do desenvolvimento, infância, vou dar umas pinceladas na adolescência e daí gostaria de dar um pouco mais de ênfase na clínica do adulto maduro. Eu ainda sou de uma geração que veio do analógico
para o digital, né? Eu peguei essa transição. As crianças de hoje já estão nascendo nesse mundo tecnológico e a gente precisa discutir como é que manter os direitos das crianças, então, nessa nova modalidade extremamente tecnológica onde elas nascem. O que a gente enxerga de errado, né, na internet? Será que ela existe só ali dentro? Ou dentro da internet nós temos somente um avanço na sua rapidez que ela chega, né? Na rapidez que ela se promove. Será que ela realmente só não reflete o mundo que a gente está vivendo? Então, eu quero poder trazer para vocês um risco, né? Vou arriscar a falar um pouquinho sobre esse mundo, como é que ele vai ficar, ou melhor, como ele já está ficando diante dessa pandemia. Poder mostrar um pouquinho para vocês que eu sou muito positiva, eu acredito muito que as coisas podem vir no mundo e vêm no mundo e acontecem na nossa vida, também para olhar para algo bom que possa estar mobilizando. Não quero jamais, em tempo algum, deixar de lado todas as perdas, em todos os sentidos, que nós tivemos com essa pandemia. As perdas financeiras, as perdas de pessoas, as perdas de sentido para muitas outras pessoas, enfim, muitas perdas que nós tivemos. Mas eu vou procurar pedir licença para vocês, para trazer também um pouquinho de ganho com isso. E a importância de a gente olhar para essa mudança que está aparecendo agora, durante, porque nós ainda estamos, né, durante, nesse mundo que está nos apresentando agora, nesse momento. Hoje eu gostaria de conversar, então, de propor, né, uma reflexão sobre a importância do conversar. Por que, nesse momento, né, propor essa reflexão? Porque nós estamos num momento muito difícil, num momento de incertezas, onde nós precisamos, sim, nos expressar e colocar os nossos sentimentos. A partir do momento que o meu desejo, a minha percepção, ou o meu pensamento em si passa pela palavra e eu consigo ou eu posso explicar e expressar para o outro sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou nesse momento passando, fica menos difícil do outro compreender o porquê que eu estou estou agindo de determinada maneira ou forma. Então é muito importante que todos os nossos sentimentos, o que a gente tem, passe pela palavra. A partir do momento que eu começar a passar para o outro, eu explicar o que eu estou sentindo, a forma que eu estou vendo, eu consigo evitar vários desentendimentos, várias coisas que não estão tão claras para o outro, e que muitas vezes, diante da minha ou na minha percepção, o outro deveria estar vendo ou estar sabendo. A partir do momento que a palavra circula, seja no ambiente de trabalho, familiar ou até mesmo terapêutico, é possível evitar vários desconfortos, desentendimentos, coisas que não estão tão bem compreendidas ou estão subliminares, né, para o outro. Muitas vezes, por exemplo, tá? Vamos pegar como exemplo a clínica psicológica. O psicólogo faz, sim, uma intervenção com o seu paciente, ele trouxe uma questão e o psicólogo faz a intervenção. E se, naquele momento, o paciente não compreendeu exatamente o que ou como foi feita essa intervenção, muitas vezes ele não retorna, ele interrompe o trabalho que estava sendo feito. Mas se o paciente consegue dizer para o seu terapeuta
olha, eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, aquela intervenção que tu fizeste não ficou tão bem clara, ou eu não percebo exatamente desta forma como tu estás trazendo para mim. É possível trabalhar em terapia, ser esclarecido, tanto para um quanto para o outro. E com isso eu não estou dizendo que sempre ou em todo momento foi adequado essa intervenção. Às vezes, inclusive o paciente não estava pronto para esta intervenção, mas a partir do momento que ele conseguiu dizer para o seu terapeuta que sim, né, que não ficou tão claro ou que não era bem desta forma que ele estava percebendo, o trabalho pode ficar inclusive melhor, porque ele conseguiu se colocar na clínica. A mesma coisa acontece, por exemplo, com entre pais e filhos, né? A partir do momento que o familiar escuta o seu filho, ele também consegue compreender e ter um manejo ou lidar com determinada situação de uma forma melhor e mais efetiva. A mesma coisa, por exemplo, no trabalho, né? Muitas vezes os cargos de chefia precisam chamar a atenção do seu colaborador. E o que acontece com isso, né? Muitas vezes se fica emburrado, não acomoda bem, fica uma situação um tanto desconfortável. Mas, se sentarem para conversar e esclarecer os motivos que levaram a a falar sobre isto, começa novamente a circular melhor. Então, aquele ditado antigo, conversando que a gente se entende, ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é muito verdadeiro, porque é possível, né, através da conversa, do diálogo, ter um entendimento melhor, uma compreensão muito maior, mais efetiva, para que as coisas comecem a andar de uma forma diferente, tanto para um quanto para o outro, né? Não existe assim uma receita prontinha de como se deve chegar ou como se deve abordar, mas a importância desse conversar também, né? Não tem como fugir e não dizer que é importante conversar de um lado e escutar do outro lado. É muito importante porque a partir do momento que eu converso, eu exponho o meu sentimento, a minha percepção, e o outro me escuta, né, e procura melhorar, procura ouvir o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou querendo, é possível chegar num consenso e ficar bom para ambos. Então, assim, se existe algo, se tem alguma receita, vamos dizer assim, se tem algo que a gente pode acrescentar aqui, né, que fique bom, que fique efetivo para ambos, é sempre conversar. A palavra sempre precisa circular. É muito importante que passe entre ambos, entre todos, em todos os momentos, a conversa. Se trouxermos para este momento, né, de tantas incertezas, do nosso distanciamento social, mais importante ainda se torna. É importante eu poder pegar o telefone e dizer para alguém que eu estou com saudade, para algum familiar meu, dizer que eu estou preocupado com você, que você é importante para mim, que sinto sua falta. Isso é uma maneira também de conversar, né? O conversar não é somente trazer problemas e conflitos. O conversar é trazer desde assuntos mais simples, mais bem entre aspas assim, banais, como assuntos tão importantes ou muito importantes, que sejam relevantes para todas as pessoas. Então, sempre é sempre importante pensar que a palavra precisa circular. Quanto mais a palavra circular, melhor todos irão conviver e viver.